5, verso 8. Perdão, Isaías 40, verso 8. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 8. Glória a Deus. Eu quero meditar junto com você numa palavra do Senhor para o nosso coração. Eu quero, junto com você, aprender algo muito lindo da Bíblia Sagrada. Isaías, capítulo 40, verso 8. Essa semana, num desses dias aqui, fazendo o meu período de culto pessoal, meu devocional. Eu falo devocional porque é pela manhã, né? 5, 4:30, por aí, da manhã. 4 e pouco da manhã, depois de uma canequinha assim de café, né? E eu li esse versículo: seca-se a erva, todos acharam? Amém? Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vamos de novo, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos, bem alto e forte. 1, 2, 3. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, curve a cabeça. Soberano Deus, oramos nesta manhã, Pai glorioso, suplicando o teu favor. Pai querido, este momento, Pai Santo, onde nós já adoramos a Ti através da música, Pai, adoramos a Ti através da expressão da música, do louvor, Senhor, agora queremos, ó Pai Santo, Te louvar, Te adorar, ó Pai, aprendendo a Tua palavra. Espírito Santo, fala o nosso coração, Pai querido, porque nesta manhã Tu sabes, Senhor, que nós orávamos aqui, Pai, e eu pedi a Deus querido que a Tua presença, Pai glorioso, neste culto fosse viva e real, transformando as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus bendito, toma-nos nas Tuas mãos, que não seja o meu falar, mas o Teu falar ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu fiquei assim: seca-se a erva e cai a flor. Aqui está muito simples de entender, que a planta nasce, cresce, morre e a palavra de Deus continua. Mas não é só isso, tem um significado mais profundo em cima disso. E aí eu fui ler alguns comentários bíblicos, irmã Xanda, e a palavra do Senhor é tremenda, é muito rica, eu amo a palavra do Senhor. E aqui nós vamos aprender algumas coisas para o nosso coração nesta manhã. E eu espero que você, quando for embora, você saia com a palavra de Deus guardada no seu coração, como alimento espiritual, para se fortalecer, estar firme nos embates da vida. Né, vozinha? Estar firme diante do Senhor, mediante os ataques adversários que o diabo tenta. Irmãos, esse período aqui é um período onde Isaías, bem no centro do livro de Isaías, ele narra um versículo, irmãos, que é um divisor, irmã Miriam, no livro de Isaías, entre os capítulos do 1 ao 39 e do 40 até o 66. E aí, irmãos, nós vamos aprender alguma coisa aqui, onde, irmãos, a palavra de Deus não se esgota, a palavra de Deus não se envelhece, a palavra de Deus não perde a sua vivacidade, a sua força, mas do homem sim. De repente eu posso até fazer uma aliança com você, irmão Gesiel, e amanhã eu faço um pacto, nós vamos fazer um acordo aqui, e normalmente quando se faz uma aliança, um acordo é para algo futuro que vai acontecer, mas a minha palavra pode morrer, a minha promessa com vocês pode se acabar. De repente, no passar do tempo, irmã Maria, ela pode cair no esquecimento, mas a palavra do Senhor não. Eu estava meditando nessa palavra, escrevendo, irmãos, depois de várias pesquisas, e aí eu começo, dentro das pesquisas que eu faço, eu começo aquilo que o Espírito Santo vai me instruindo, me guiando, eu vou montando. Irmãos, eu fiquei pensando, me veio uma frase que eu já falei aqui, eu venho pregando ultimamente sobre promessa, e tenho falado algumas coisas até de situações que vocês, família Ebenezer, os remanescentes, já
viram, já ouviram e já têm presenciado antes de mim, correto? E Deus tem falado, Deus tem cumprido. Por quê? Porque a palavra de Deus não morre. A palavra de Deus, ela não cai, ela não é vazia. Ela só não vai acontecer na sua vida, irmão, se você não der lugar, você não estiver na posição. Só por isso que a Bíblia fala, irmãos, e eu não me lembro agora a referência, mas eu acho que é Isaías mesmo, fala o seguinte, que Deus procura os adoradores da face da terra. Aleluia! Deus procura alguém para tapar a brecha. Então, irmão, se ele encontrar esse adorador, vai ser usado. Esse adorador, essa adoradora, essa pessoa, esse homem, essa mulher, vai ser usado como um soldado do Senhor no exército, lutando contra as hostes malignas. Se você for alguém que tapa a brecha, você vai vedar as possibilidades do diabo vir e roubar a sua bênção. Por isso que a Bíblia diz, Deus procura os adoradores da face da terra. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor não cai por terra. Se você conhece a palavra do Senhor, eu conheço, e nós não estivermos na posição, certamente a promessa de Deus não vai se cumprir. Imagina, irmãos, Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, de onde você está e vai para uma terra que eu vou te mostrar, vou te guiar. Abraão fala, eu vou, Senhor, mas ele não vai. Como que Deus ia cumprir a promessa? Não ia acontecer. Deus ungiu Davi, como eu preguei a semana passada, ainda quando jovem, adolescente, 12, 15 anos. Já imagina, irmão, se quando chega lá ele vê o gigante Golias, ele sabendo que ele matou um urso, matou um leão, e ele não vai para o fronte da batalha, e ele encara aquela situação, não ia se concretizar a palavra de Deus na vida de Davi. E aí eu ouvi um dia um pregador falar assim, tadinho de Davi, né? Por quê? Irmãos, olha o sofrimento que ele passou desde a sua juventude. Ele já tinha sido ungido, já havia uma promessa sobre a vida de Davi, já havia uma aliança. Deus falou, já me provi de um homem segundo o meu coração. Deus sabia que Davi, mesmo, irmãos, Davi era recém-nascido, ou talvez não tinha nem nascido ainda, segundo os historiadores dizem. E a Bíblia diz, quando Deus fala com Samuel, que já tinha rejeitado Saul, vai levar 30 anos, irmãos, para Davi assumir o trono. E Saul assumiu, irmãos, 30 anos antes. É interessante, irmãos, como a palavra de Deus se completa. Ela se une no passado, no presente e vai acontecer no futuro. Aí Deus unge Davi através do profeta Samuel, profeta e juiz. E aí, irmãos, as coisas, a Bíblia diz assim, e o Espírito de Deus se apossou de Davi. Por que, irmãos? É interessante observar, porque havia em Davi o temor, havia em Davi a obediência. Ele sabia, ele era judeu, ele era hebreu, ele sabia que havia um plano sobre a nação, aleluia, de Abraão, que Deus tinha feito uma promessa, vou abençoar os que te abençoam, você será bendito na face da terra, você crescerá, terá prosperidade, vou te abençoar, e aqueles que te abençoar serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aí, irmãos, eu penso comigo, a Bíblia não diz isso, mas eu faço as minhas conjecturas, irmã Camila, e eu penso assim, Davi, sabedor disso, ele guarda a palavra, enquanto Saul, também hebreu, não guardou a palavra, não guardou a promessa, irmã Gugu, Davi guardou. Davi, irmãos, Saul recebeu uma promessa do Senhor linda. Quando Deus usa Samuel para consagrar ele como rei, Samuel fala assim para ele, você é escolhido de Deus, faça tudo que está no seu coração. Que palavra, quisera eu Deus falar assim, olha Anael, você é meu escolhido, faça tudo que estiver no seu coração. Irmãos, faça tudo, Deus me dá poder, autoridade, irmãos, para que eu execute, irmãos, mediante a palavra do Senhor, como um profeta, como um pastor, irmãos, aquilo que o Espírito Santo me colocar no coração. Quantas pessoas, olha na Bíblia, quantas pessoas você ouviu Deus falar isso? Que eu saiba, só Saul, faça tudo que estiver no seu coração. Aí, irmãos, Saul joga fora, lá na frente, ao invés de Saul era rei, ele não podia oferecer sacrifício, e aí, irmãos, ele tinha que esperar o profeta chegar, Samuel chegar, para fazer o sacrifício. Aí ele
o povo começa a dispersar, começa a reclamar, ao invés de Saul ficar firme e falar, olha, não vá, fique aqui, olha, não murmura, creia, Deus falou, Deus tem uma promessa, Deus vai fazer. Não, ele se envolveu com o povo naquela trama, e aí ele não aguentou, com medo de ficar sozinho, o que ele faz? Ele vai e oferece sacrifício, ele pecou. Por isso que Deus rejeitou Saul. Oferecer certas coisas, irmãos, diante de Deus, irmãos, quando você sabe e você pratica, não é simplesmente um pecado, é pecado de feitiçaria, de tão grande que é. E aí, irmãos, Deus fala assim, olha, eu me provi de um homem, Davi, segundo o meu coração. Davi, irmãos, está na brecha, tapou a brecha. Davi era um adorador de verdade. Quando ele tocava o instrumento, irmão Rogério, a Bíblia diz que os espíritos malignos fugiam, porque ele tinha unção, ele estava na posição, ele estava na brecha para fazer a vontade do Senhor. Aí, irmãos, na vida de um homem, a palavra não se concretiza porque ele erra. Saul, ele peca, ele se afasta da direção do Senhor. Depois até tentando, tornando-se, ele não vão falar, ele não chegou a ser um assassino porque não matou Davi, mas em seu coração já havia um intento, ele tentou matar, ele mandou a lança em cima de Saul, em cima de Davi, ele correu atrás de Davi no deserto, ele perseguiu Davi no deserto. Irmãos, a história vai nos dizer, irmãos, que ele só não morreu nas mãos de Davi porque Davi era temente a Deus. O soldado, eu falei semana passada, o soldado de Davi fala assim, deixa eu matar esse cara, ele está querendo te matar, Deus te deu ele na sua mão. Ele não. Saul pode estar até em pecado, mas ele é escolhido de Deus. Hoje tem gente que fala do pastor, fala da pastora, se levanta contra o ungido. Irmãos, o irmão Cris não está aqui hoje, mandaram uma mensagem para nós, eles estão enfermos, com a gripe muito forte, e falou que se estivesse melhor, viria. Na verdade estava com Covid, né? Veio, confirmou. Ele falou que se tivesse melhor, desse negativo, viria hoje com máscara. Mas ele passou uma mensagem para mim agora no início do culto, em função disso. E aí, irmãos, mas eu conversei do trabalho que nós fizemos de propaganda na rede social, nos canais da igreja, irmãos. Eu conversando com algumas pessoas, um deles perguntou assim para mim, pastor, como que a igreja do senhor é? Tradicional ou pentecostal? Eu falei, pentecostal. Mas pentecostal como? Eu falei, nós temos raízes assembleianas. Não somos conservador ao extremo, que tudo é pecado. As irmãs não podem rapar perna, não pode cortar cabelo, não pode rapar o sovaco, né? Não tem isso. Não pode usar calça comprida. Mas também não é, também, entendeu? Chegar aqui com o cabelo tudo pintado de rosa, vermelho, verde, moicano, espetado para cima. Não, né? Mini saia aqui em cima do púlpito, não. Também não, né? Não vamos exagerar, né? Foi homem de brinquinho, crente, obreiro, em cima do púlpito de brinquinho, cabelo comprido, de boné, de chapéu, né? Diz que agora não. Aí ele falou, pastor, eu vejo que o senhor é religioso. O senhor tem muita religiosidade. O senhor tem que tomar cuidado e lembrar daquela palavra que Jesus falou. Vocês são apenas uma aparência, sepulcro caiado. Oh, Jesus da glória. Aí comecei a contar, Gesiel, 10, 9, 8, 7, entendeu? Para não pecar. Eu falei, meu irmão, amém. Deus te abençoe. Você não é o músico que Deus tem para nós. Não é? Porque, irmãos, servir a Deus do nosso jeito, do jeito que eu quero é muito fácil. Servir a Deus do meu jeito é muito bom. O difícil é servir a Deus do jeito que Ele quer. O difícil, a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que buscam o Senhor de madrugada o encontrarão. Fala para mim, não é porque eu oro aqui de madrugada, não é porque eu já levanto de madrugada mesmo, né? Mas fala para mim, quantas pessoas nesse frio levantam de madrugada? Quem aqui levanta de madrugada para orar? Levanta a mão comigo. 2. Quem mais? Quem aqui lê a Bíblia 2 vezes ao dia? 1, 2. Ó, irmã Antônia, parabéns, gostei de ler. Tá bom, vou perguntar diferente. Quem lê todos os dias 1 vez por dia? Ó, aumentou. Quem lê um dia sim, um dia não, 2 vezes por semana? Gesiel. Hoje o Gesiel foi sincero. Ó, tem mais gente aqui, mas o Gesiel foi sincero. Irmãos, é isso que eu estou falando. Aí fala, é má vontade? De repente até não é. Mas a preocupação com o dia a dia, com a vida, com o trabalho, com conta, com o financeiro, com os projetos,
acaba atropelando o nosso compromisso espiritual. Acontece isso. E aí você tem uma disciplina. Irmãos, eu tenho falado para a igreja e eu quero repetir. O melhor momento de você ter o seu particular com Deus é pela manhã. Você está com a mente limpa, está descansado, você levanta. Não estou falando de você ficar 2 horas, não. Não estou falando de você orar, ficar 1 hora lendo Bíblia e orando, não. Eu estou falando de você ter um momento. Se você começar a fazer isso 10 minutos por dia, lê um capítulo da Bíblia e também ora ao Senhor, e depois à noite você agradece, porque a Bíblia diz para nós oferecermos o melhor para Deus. E quando eu faço isso de manhã, eu estou oferecendo o meu dízimo daquele dia, o meu melhor eu estou dando para Deus. Eu quero oferecer para o Senhor o meu melhor. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Aí, irmãos, Deus vai te guardar naquele dia. Quando você voltar for dormir, antes de você entrar debaixo das cobertas, fala: Senhor, muito obrigado por... Ore, nem que for de 5 minutos, ore a Deus, fale com Deus. Muito obrigado, sentado, baixa sua cabeça: Senhor, muito obrigado por esse dia, eu fui, trabalhei, voltei em paz, muito obrigado. Faça a sua particularidade com Deus, e Deus vai te guardar, vai te abençoar. Porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o Espírito está pronto? Quanto mais se aproxima de Deus, mais você sente a presença do Senhor. Mas quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você não canta, quando você não adora, irmãos, como que o Espírito vai estar junto com você se você não dá lugar? Irmãos, não é minha intenção dar lambada, chibatada, não, mas é a palavra. Eu tenho que falar para a igreja, porque senão Deus vai cobrar de mim. Irmãos, nós lemos o versículo aqui, olha, que diz: seca-se a erva. E aí eu fui ler, conforme eu falei para a igreja. Irmãos, seca-se a erva. Nós vamos, no decorrer dessa mensagem, aprender isso. E já foi 15 minutos, mas vamos lá. Até meio-dia, ainda é hoje. Isaías, irmãos, são 66 capítulos, e esse versículo é o centro. Do 1 ao 39, os capítulos é repreensão, é exortação, é um período onde Deus confronta o povo de Israel. Do 1 ao 39, é um período, irmão Gesiel, onde Deus está usando o profeta Isaías, irmãos, para descer a lenha no povo hebreu. Aí no verso 8, no capítulo 40 já muda. Quando chega lá no versículo, ele fala: consolar e consolar. E aí Deus começa a falar de consolo, que vai trazer de volta, porque Ele prometeu, Ele vai restaurar. Por quê? O povo estava na escravidão, na Babilônia. O povo era cativo na Babilônia, servindo como escravo. E lá atrás Deus tinha falado: olha, vocês vão passar um período aqui. Irmão, sabe quando foi que Isaías profetizou? 150 anos antes disso acontecer. 150 anos antes, irmãos. E aí, lá depois, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus usa Ciro, e Ciro era um homem idólatra, rei de uma nação pagã. E aí Deus fala assim: meu servo, meu ungido Ciro, a quem eu escolhi, porque Deus levantou, o povo estava preso, cativo, mas Deus levantou Ciro para dar liberdade para o povo de Israel. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos falar, irmãos, que nesse tempo, irmãos, aí Isaías começa a profetizar e começa a falar assim para eles: olha, cerca-se a erva, a flor cai, murcha, mas a palavra de Deus permanece. Sabe por quê? Eu e você morremos, as nossas palavras caem por terra, as nossas definições não prevalecem, as nossas convicções mudam conforme a situação, as dificuldades, o passar do tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você acredita nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar. As coisas mudam, mas a palavra permanece. O tempo passa, mas a promessa continua. O homem falha, mas Deus cumpre o que ele fala. O homem vai mentir para você, mas Deus não mente. E quando ele fala, vai acontecer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmão, sabe qual é a chave aqui desse negócio, irmão? É a transição. Olha, o homem é como a erva, nasce, cresce, murcha e morre, mas a palavra de Deus não falha. E aí, irmãos, nós vamos aprender isso, irmãos, que eu estava falando para a igreja. Quando Deus trata com o povo de Israel por intermédio de Isaías, Deus está falando lá no versículo 1, consolai o meu povo. Deus vai reavivar a promessa, irmã,
de que Deus tem algo novo para a sua vida. Está difícil hoje, mas eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Está complicado hoje, você está chorando, mas eu prometi para você que, aleluia, que não vai ficar desse jeito. Eu falei para você que se você crer, você acreditar e continuar andando no meu caminho, as coisas vão acontecer, porque quem falou não foi o Nael, não foi a pastora, foi Deus quem falou para você. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, irmãos, e essa promessa, o âmago desta mensagem, irmãos, vai falar para nós sobre a promessa de Deus que nunca vai cair por terra, desde quando nós estejamos na posição. Aleluia. 2. Louvado seja o Senhor. Significados profundos, irmãos, que nós aprendemos. Permanecer. A palavra no hebraico é iakum. Significa ficar de pé. Significa estar de pé. Significa manter-se de pé. Irmãos, quantos tem, irmão Rogério, desanimado? Quantas pessoas, irmãos, a gente vê através do tempo, irmãos, não estou indo mais na igreja, não, eu estou... Irmão, o casal que está vindo aqui agora, falou assim para mim, pastor, eu passei uma decepção muito grande, eu tinha falado que nem ia mais para a igreja, mas aquela palavra do Senhor, aquele anúncio, quando eu falei que o Senhor me trouxe uma esperança, eu falei, meu irmão, não olha para mim não, eu posso errar, eu posso te decepcionar, te desiludir também, mas eu tento não fazer isso com ninguém, não é com você, porque antes de eu desiludir, de eu decepcionar você, eu estou decepcionando Deus, e eu não quero a mão de Deus me cobrando sobre o meu erro não, eu quero obedecer a Deus, é mais fácil obedecer do que sacrificar, a própria Bíblia nos ensina isso. E aí, irmãos, a palavra permanecer, mas a palavra de Deus permanece, é estar, no original quer dizer, estar de pé, ficar de pé, manter-se de pé, estar sempre de pé, não é, irmãos, apenas sobreviver, assim, estar simplesmente de qualquer jeito caindo, não, nós estamos assim, mas a palavra de Deus não. Aleluia. Irmãos, o versículo 7, antes aí, quando a gente vê, irmãos, ele tem para nós, eu abri errado. Aleluia, glória a Deus. Alguém está com a Bíblia aberta aí no capítulo que nós lemos? Se estiver, lê o versículo 7, alto e 7. Quando o sopro do Senhor passa por terra, de fato o povo é Outra tradução. A erva seca e as folhas caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. E aí, irmãos, o que Deus falou aqui? Seca-se a erva, cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Aí, quando eu falei para a igreja, eu fui ler. Seca-se a erva. O que quer dizer isso? Eu fui buscar, eu fui abrir os comentários bíblicos que eu tenho. E, irmãos, que coisa linda é a palavra do Senhor. Porque a erva aqui somos nós. Sabe, irmã Fátima? Nós somos a erva que cresce, murcha, seca, morre, e muitas da palavra de Deus não acontece, porque aí vai falar assim que o profeta não falou na direção de Deus, não, estava na carne. Aí o profeta, aquele profeta, ele profetizou, mas não foi Deus, não. Quando ele mesmo não fez a parte dele. Irmãos, lá no mesmo livro Isaías 55:11, fala assim, assim será a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Por quê? Porque a Bíblia nos diz isso no verso 11 do capítulo 55 de Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, a minha palavra pode falhar, mas nós estamos vendo aqui na Bíblia, irmãos, que a palavra do Senhor, ela permanece, ela vai continuar. Ficar de pé, vai manter, você vai estar firme, Deus vai te dar vitória. 3. Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra não cai, ela se cumpre. Deus, irmãos, está nos mostrando 3 verdades espirituais deste versículo 40,
capítulo 40, verso 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Primeiro, a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. E ela, como eu falei agora há pouco aqui, que ela se coaduna, ela se comunica entre o passado, o presente e o futuro, ela é inerrante. Já ouviu essa frase, essa palavra? A palavra de Deus existe. A palavra de Deus, ela é infalível e inerrante. Quer ver mais uma? A palavra de Deus é soberana. A palavra do Senhor, irmãos, é soberana. E outra coisa, a palavra de Deus é infalível e inerrante, tudo que ele faz, ele diz e acontece. A palavra é soberana, nada pode anulá-la. Nada pode anular a palavra do Senhor. E terceiro, a palavra é imutável. O tempo muda, mas ela não muda. A palavra do Senhor muda. O tempo muda, as estações acontecem, mas a palavra do Senhor não muda. Agora há pouco era verão, eu saía para trabalhar, eu levantava, irmãos, quase 4 horas da manhã, 5 horas, olhava para fora, quase 5, 4h30, 4h40, já estava começando a amanhecer. Eu saía de casa 6 horas, já tinha sol. Agora eu estou chegando no serviço, eu saio de casa 6 horas, estou chegando no serviço 7 horas, e ainda está um pouquinho escuro. E daqui a pouco vai mais ainda. Cheguei aqui na igreja cumprimentando o irmão Rogério e a irmã Gugu. A gente está vivendo já aquele momento. O dia amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. Porque os tempos mudam. Agora esses tempos mudam. Na Bíblia não é só as estações, não. O homem muda. Não, eu vou ficar firme, eu vou servir a Deus daqui a pouco. Cadê fulano? Cadê o Zezinho das Couves que sumiu? Hã? Troca os valores. Ele passa a ter outras prioridades, esquece a casa do Senhor. Por quê? Porque o tempo muda, os tempos mudam, mas a palavra do Senhor não muda, a palavra é imutável. E para entender essa verdade, olha comigo, irmãos, algumas coisas, que a palavra do Senhor, ela é sempre. Quer ver uma coisa linda que eu aprendi estudando essa palavra? Em cima do versículo que nós estamos falando, eu estou pregando em cima de um versículo só. A idade de Abraão e Sara quando receberam a promessa. Que coisa! A idade de Abraão e Sara. A promessa que Deus tinha para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, aparece pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1 ao 4, eu anotei aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, partiu uma grande nação, e então partiu Abraão, eu resumi aqui, e partiu Abraão, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis 12, do 1 ao 4. Nessa época, eu fui pesquisar isso para poder falar para você, Abraão tinha 75 anos, quando Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Nessa época, Sara então tinha 65, Gênesis 17, 17, mostra que Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Essa é a primeira parte. Eu estou falando do pacto de Deus, da palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa. Aí, B, dessa parte que eu estou falando agora, quando Deus reafirma e confirma a aliança com já Abraão com o novo nome, porque era Abrão, aí agora era Abraão, com um novo nome. Gênesis 17, do 1 ao 5. Deus aparece novamente a Abrão 24 anos depois e formaliza a aliança com a mudança de nome de Abrão para Abraão e também muda o nome de Sarai para Sara. Gênesis 17, 1. Abraão agora já tinha 99 anos. 99 anos. E Sara, 89. E aqui Deus fala especificamente com Sara, que teria um filho. Não é uma serva, igual aconteceu que ela deu a concubina dela, a escrava dela, Agar. É o filho da promessa, viria dela. Gênesis 17, do 15 ao 19. Que coisa, irmãos. Já Sara aqui já estava com 89 anos e Abraão com 99. É a palavra de Deus. Eu falei para vocês aqui, quando Deus falou a primeira vez que eu ia sair do Brasil, eu tinha meus 20 e poucos anos, isso vai acontecer agora, há 7 anos e meio atrás. Eu estou com 64, não queria falar não, mas, né? 64.
57 anos eu vim para 57 anos e meio eu vim para a América. Depois de quantos anos Deus cumpriu? Deus falou que ia dar essa igreja aqui para vocês, para nós, para a pastora Lúcia, quando ela ainda morava em Boston, quando ela veio aqui pregar numa outra igreja aqui, e aí Deus fala, vou dar essa igreja, vou dar essa igreja. A irmã profetizou até a cor da porta, se não me falha a memória, você falou. A palavra, a promessa, a palavra de Deus, irmãos, não morre. Irmãos, olha, eu estou pregando, eu venho pregando, falando sobre promessa para vocês guardar viva, acesa, a chama da esperança. Irmãos, Deus falou para você que vai fazer algo, Deus vai fazer. Continue caminhando, continue trabalhando, continue crendo, irmã Maria, que Deus vai dar. Mas é preciso você estar de pé, você continuar nessa jornada. Porque se você falar, você retroceder, a Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu falei A, quando Deus faz o pacto. B, quando Deus reafirma. C, quando Deus cumpre a promessa. Aí vem Isaac, o filho de Sara. Em Gênesis 21, do 1 ao 5, o cumprimento acontece. E era Abraão da idade de 100 anos. 100 anos. Quando nasceu Isaac, seu filho. Gênesis 21, versículo 5. Abraão, irmãos, tinha 100 anos. E Sara, irmã Xanda, tinha 90 anos. Que coisa! Irmãos, quanto tempo se passou? Quantos anos? Irmãos, que nós estamos falando aqui, 75 para 100, 25 anos. E se Abraão, não, Deus, estou cansado de andar, tu não me deste um mapa, não deu para eu usar o GPS aqui, porque tu não me deste o itinerário do caminho, tu não me deste aqui o percurso que eu ia correr. A Bíblia diz que a Bíblia chama Abraão o pai da fé, e isso está lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, a Bíblia chama Abraão o pai da fé. Irmãos, que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Irmãos, Ezequiel 37, 1 ao 10. Irmãos, olha, vai falar eu estou falando sobre a palavra de Deus, irmãos, quando tudo está perdido, parece que não tem jeito. Quem diria que Abraão, irmãos, com 75 anos, e Sara 10 anos mais nova, e aí quando vai acontecer a promessa, irmãos, quem falava que uma senhora idosa ainda poderia ser mãe, seu útero já tinha passado do período de fertilidade? Aleluia, louvado seja Deus. Quer ver outro? Eu peguei 2 exemplos no Antigo Testamento e depois tenho no Novo Testamento. Ezequiel 37, do 1 ao 10. A Bíblia diz que Deus transporta Ezequiel em espírito para um vale de ossos secos. Vocês conhecem a promessa, conhecem a palavra, esse texto. E quando Ezequiel vai ver, irmãos, é um vale de ossos soltos, misturados, um vale de ossos secos. Aí a palavra de Deus, irmãos, Deus pergunta para Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Eles podem reviver? Não sei, Deus. Pode? Não sei, Deus, tu sabes. E aí, irmãos, vamos analisar a situação que cheirava mal. Vamos concordar aqui entre nós, irmãos. Não era uma coisa bonita, irmã Fátima, de se ver. Não era. Alguém já viu um caixão ser aberto e os ossos lá da pessoa? Resto da pessoa? Não é bonito de se ver. Cheira mal. Fede. Era uma situação, irmãos, feia. Vale de ossos secos espalhado e sem vida. Deus pergunta, poderão viver? Ele fala, não sei. Aí Deus dá uma ordem, Deus dá uma palavra. E esses ossos secos aqui, significa, irmãos, o povo de Deus. Quantos já morreram? Irmãos, tem hora que eu fico pensando, como que meu pai vive? Está no céu? Eu quero crer que sim. Como que a minha irmã vive? Vocês que têm parentes que já faleceram, estão no Senhor? Será que sim? Será que não? A gente sempre quer acreditar que sim, né, irmã Maria? Ninguém quer, irmãos, ninguém quer acreditar que, olha, morreu sem Cristo, que coisa. Ninguém, irmãos, quer pensar nisso. Não, eu tenho fé que no último instante ele fez
Ele fez um pacto com Deus, se arrependeu, pediu perdão e foi salvo. Irmãos, ninguém admite. Eu falo isso para você porque eu tenho parentes de primeiro grau meu que já morreu. Meu pai faleceu, minha irmã já faleceu. Meus avós, por parte da minha mãe, minha bisavó, por parte da minha mãe, já faleceu faz anos. A gente quer acreditar, irmãos, que foram salvos, mas será? Só Deus sabe. Só a eternidade vai trazer isso à tona para nós, no dia do trono branco, no dia do juízo. Que aí, irmãos, a Bíblia fala que os mares vão dar os seus mortos, que a terra vai dar os seus mortos. Independente de como morreu, quando morreu, de que jeito morreu, vai reviver e vai chegar diante do Senhor. E aí Deus vai falar, olha, você entra para o, meu filho amado, entra para o gozo eterno, você não te conhece, apartai de mim. Irmãos, vai ter que eles vão falar assim, olha Deus, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu preguei a tua palavra, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha Deus, eu fiz tanta coisa. Deus fala, não te conheço, eu não sei quem é você. Irmãos, hoje é tempo de você reacender a chama da promessa que Deus tem sobre a sua vida, e você continuar caminhando e dizer, Deus, cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia. Por quê? Porque hoje você tem ainda a oportunidade de fazer isso. Nós temos a oportunidade, irmãos, de abrir a nossa boca e cantar bem alto, forte para o Senhor, de trabalhar. Eu estava orando, irmão, eu tenho falado, Deus, tu falaste em mandar os valentes de Davi. Eu entendo que os valentes de Davi são aquelas pessoas que têm sede pelo altar, querem se sentir útil na casa do Senhor, querem trabalhar na seara, porque Jesus fala lá no Novo Testamento, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai que mande trabalhadores para a minha seara. Irmãos, nós estamos rogando, pedindo a Deus misericórdia. Manda trabalhadores que não desfaleça, que não fraquejem as mãos, que não, irmão, se acovarde depois de uma semana, um mês de trabalho, mas tenha compromisso com o altar, com a oração, com a devoção, com a palavra. Irmãos, aleluia, seja um cristão firme, servindo e adorando ao Senhor. Por quê, irmãos? Irmãos, você quer matar um pastor de alegria? Faz igual o irmão Rogério, começa a convidar as pessoas, e aí a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer o curso para batizar. Isso é uma bênção de Deus. Quer matar um pastor de tristeza? Pastor, não vou mais vir na igreja, eu estou saindo da igreja. Viu, irmã Camila? Faz isso não, porque se eu morrer, estou na mão de vocês. Irmãos, hoje é o tempo, e a Bíblia vai nos falar o seguinte, fazei tudo que vier às mãos, viu, irmã Andrô? Fazei tudo que vier às tuas mãos. Eu olho para a irmã Miriam aqui, algumas pessoas aqui, irmãos, que a irmã Miriam é coitada, a irmã Miriam é faxineira, é tesoureira, é compradora, o que mais? É motorista, Não, abençoada, claro, mas está de pé. Eu estou falando dela porque ela faz, irmãos, de noite, às vezes a gente, irmã Miriam, vem cá, e esse negócio assim, assim, assado? E eu sei que tem outras pessoas aqui, irmã Gugu, irmão Rogério, cada um trabalha como pode, mas tem pessoas que de repente têm uma disponibilidade maior, às vezes, e também tem vigor, né? E a irmã Miriam, que ela corre todo dia, ela faz exercício todo dia, então ela está forte, né? Então ela, pá, estou aqui, entendeu? Irmãos, faça, a Bíblia fala isso, é a Bíblia que está te falando, fala para mim, fazei tudo que vier às mãos em tempo oportuno, fazei tudo, é a Bíblia, aleluia. Aí, irmãos, o profeta obedece a palavra e profetiza, o vento sopra sobre os ossos e aqueles ossos voltam a viver. Irmãos, o que é interessante aqui é que esse vento aqui, o Espírito Santo, é o sopro de Deus sobre os homens. Quantos homens Deus tirou da face da terra por causa do pecado? Mas o mesmo Deus que tira a vida, Ele dá a vida. Aqui, irmãos, o mesmo Espírito que seca a erva é o que sopra a vida sobre o pó. E a palavra profética, irmãos, não é eco, ela é uma semente. Quando você fala o que Deus mandou, a vida volta ao que morreu.
Ela não é, irmãos, palavras vazias, não é eco, não é palavras vazias, não, que você fala e se perde no eco, no vento, no tempo e passa, não. Deus tem uma palavra através de você que vai sair da sua boca lá no seu trabalho. Deus tem algo para fazer através de você, pelas suas mãos, quando você, aleluia, se dispõe a trabalhar no reino do Senhor. Mas é preciso saber se você está disposto, se você quer fazer. Aleluia. Novo Testamento. Quer ver outra situação? A filha de Jairo. Marcos 5, do 35 em diante. A Bíblia fala que Jesus está caminhando, a grande multidão está seguindo Jesus. E aí, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, chega uma mulher, e aí chega Jairo, ele fala, olha, minha filha está terrivelmente enferma. 12 anos ela tinha. Está terrivelmente enferma, está terrivelmente adoentada, eu suplico, eu rogo, vá na minha casa. E Jesus fala, eu vou, eu irei. Aí, irmão, chega uma mulher, toca na orla de vestir da mulher do fluxo de sangue. Jesus, vozinha, interrompe aquela fala dele com Jairo, o homem, uma autoridade, e aí ele se volta para a mulher. E aí, irmãos, nisso que ele atende aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ele volta, as pessoas, irmã Maria, chegou e falou assim para Jairo, para de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Vocês conhecem a história? Aí, oh, aleluia, aí, irmãos, a Bíblia vai falar assim, Jesus olha para Jairo e fala assim, irmão Gesiel, crê somente, porque Jairo podia cair, ó Deus, eu vim aqui te chamar. O que acontece? Jesus, crê somente, creia, você só crê, só creia. Aí, irmãos, a Bíblia não diz que Jairo fez algum esboço de desespero, de lamentação, de murmúrio, não. A Bíblia fala assim, Jesus fala para ele, creia somente. Ele podia falar, Jesus, você foi parar, né? Foi atender a mulher aí, eu cheguei aqui, minha filha estava, se você tivesse ido logo, minha filha pegaria minha filha viva, você ia orar, ela ia ser curada. E Jesus, calma, está tudo certo. Aí quando chega lá, irmãos, quando chega lá, as pessoas falam assim, tá, não, ela não está morta não, vozinha, ela só dorme. Aí a Bíblia fala assim, eles começaram a rir, ela já morreu, ele pensa que ela já foi. Aí Jesus manda tirar todo mundo, e ele entra no quarto com os pais, aí ele vai falar assim, Talita cumi, menina, levanta-te. Tira aquilo que atrapalha você. Você está entendendo a palavra do Senhor para a sua vida? Deus te deu a promessa e você está carregando coisas junto com a promessa. Como que Deus vai fazer se você carrega o seu eu, o seu orgulho, a soberba, a sua falta de tempo, a sua, sei lá o que, tanta coisa na nossa vida, irmã Xanda? E aí a gente precisa, irmãos, Jesus vai falar, olha, a Bíblia fala que não deixou ninguém entrar no quarto, foi Jesus e Jairo, fica aí fora, porque o povo estava lá chorando, aí depois, ó, já morreu, agora não adianta mais, esse pessoal fica aí fora, tira do seu coração, tira da sua vida aquilo que atrapalha você, aquilo que, olha, se é a boca, fala demais, fecha a boca, se você mente, não minta mais, se você faz acordo que não cumpre, não faça mais isso. Irmão, se você é uma pessoa que responde de qualquer jeito, tenha cuidado no seu agir, seja comedido, tenha temperança, tenha bonança. Irmãos, faça a sua parte para a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Quer ver outra coisa, irmãos? A morte de Lázaro, João 11, do capítulo 11, versículo 1 em diante. Estou correndo para terminar logo aqui, que meu tempo já se foi, 40 minutos. Lázaro, aleluia, quem falou aleluia? Lázaro, estou brincando, meu amigo. Lázaro, as irmãs dele mandam chamar, as irmãs de Lázaro, manda chamar Jesus. E eu já preguei aqui sobre isso. Jesus demora 4 dias para chegar lá. Quando Jesus chega, a própria irmã vai falar assim, irmã, fala assim, Jesus, se você tivesse vindo logo, meu irmão não teria morrido. Está escrito, se você tivesse vindo, como se Jesus não tivesse poder sobre a morte.
Aí, irmãos, o que eu quero falar para você? A palavra de Deus permanece independente de estar vivo ou morto, independente daquela situação. Irmãos, ela com toda a incredulidade, ainda ela com todo o seu desespero, sua tristeza, sua angústia, ela foi até Jesus e falou com Jesus. Tem pessoa que não vai até Jesus, vai no vizinho, vai no Facebook, vai no Instagram, liga para o parente, fica ligando para profeta, não sei de onde, irmão, não é capaz dela dobrar o joelho e orar e falar: Deus, tem misericórdia de mim e me socorre nessa situação, porque eu preciso de uma vitória. Aí, irmãos, Jesus fala: calma, onde vocês puseram o corpo? Então, tira a pedra. Não, Jesus, já está fedendo. Tira a pedra. Não, Jesus, já está fedendo. Tira a pedra. E quando tira a pedra, irmãos, escutei um pregador falar isso um dia. Falou: sabe por que Jesus fala: Lázaro, sai para fora? Porque tinha outros mortos. E se ele falou: você que está morto, sai para fora, todos ressuscitavam. Isso foi lá no Brasil, faz muitos anos. Eu nunca esqueci disso, irmão Gisel. Já ouviu isso? Já? Ah, o irmão Gisel também já ouviu. Por isso Jesus falou: porque a bênção não é para todo mundo, é para quem Deus falou. Por ele fala: Lázaro, irmã Maria, fica de pé, fica firme que eu vou te dar vitória. Ô, irmã Antônia, sua mãe, ô, irmã Fátima, fica firme, porque olha, Fátima, fica de pé, luta, eu vou trabalhar na sua vida. Ô, Xanda, não desanima não. Ô, Rogério, irmãos, Deus vai falar para você: Senhor, eu vou fazer algo, eu vou trabalhar, mas fica de firme. Olha, fica firme, olhe para a minha palavra, olhe para a promessa que eu tenho feito na sua vida. E se eles não tivessem tirado a pedra? Porque tem certas coisas que ele vai fazer a você. Tira essa coisa do seu coração, da sua vida, que impede dessa bênção ressuscitar você. Tira, toma cuidado. Deus está te dando um tempo, Deus está nos dando um tempo. Aleluia. Vamos ficar em pé? Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor da glória, louvado seja o Senhor. Terminando, irmãos, eu quero concluir. Quando, irmãos, os diagnósticos, os apontamentos da vida falar assim para você: ó, não tem mais jeito, lembra-se, Deus tem a última palavra. Quando o tempo estiver ruim, é tarde demais, está um vendaval, está uma tempestade. Lembre-se, Deus tem a última palavra. Quando, irmãos, a pessoa vier falar para você: não tem mais jeito, acabou, fala: não, Deus falou para mim, Deus tem a última palavra. Creia nisso, irmãos, porque a erva seca é o homem, a flor cai, é a glória humana. Você pensa que tem muita coisa, você não tem nada, mas a palavra de Deus permanece, o poder eterno de Deus permanece. Deus vai trabalhar, irmãos. A palavra de Deus é o fio, aleluia, que é o elo, o fio que vai te ligar do seu momento presente até o cumprimento. É a palavra de Deus. Se você guardar a palavra de Deus, se você esquecer a palavra de Deus, não vai acontecer. Aleluia. Eu não sei como você está, seu coração. Eu estou falando isso para você nesta manhã. Por quê? Porque todos nós temos promessa, todos. Não sou eu não sou o melhor que você. O pastor tem promessa, é pastor. Não, todos nós temos promessa, todos. Da irmã Miriam lá na porta, todo mundo, até aqui os dois aqui atrás de mim. Todos nós temos promessa do Senhor. Falar para você, nós acabamos de ver a palavra de Deus, permanece para sempre. Eu posso mudar, você pode mudar, mas a palavra de Deus não permanece. Ela permanece. Nós podemos não permanecer, a palavra de Deus permanece. E vai se cumprir de um jeito ou de outro. Porque, irmãos, eu não sou insubstituível. Se eu não quiser, Deus põe outro. A pastora continua, mas que este lugar vai ser abençoado, vai ser um lugar de glória, onde o nome do Senhor vai ser louvado, vai. A promessa de Deus. Eu quero que você pense nisso. Vá para a sua casa meditando nisso. Guarde a palavra do Senhor. Tenha certeza. Olha, você vê o problema, só ora. Quando estiver orando lá, põe a mão lá põe a mão, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, toma aquele problema. Senhor,
Visita lá, eu não sei falar, mas o Espírito Santo vai falar no coração. Irmãos, vai acontecer alguma coisa que a pessoa vai mudar de ideia. Mas depende da sua oração. Viu, irmã Fátima? Viu, irmã Xanda? Depende de você, depende da sua posição. Então, lembra da promessa que Deus fez para você. E nós vamos orar agora. Eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida. E fale para Deus que você está esperando a sua promessa, porque eu estou esperando a minha. Hoje de manhã eu orei para mim, orei para a igreja, orei para nós, nominalmente, citando o nome, viu? Eu citei o nome de cada um aqui. Todos, até o casal novo que está chegando agora. Citei o nome. Até o irmão José não tem viu, irmã Maria? Deus é testemunha. Cada um. Irmão José, a esposa, cada um, a sogra. Eu tenho orado por cada um, a irmã Maria, eu fundo para distinguir, a irmã Maria, a enfermeira, o Daniel, a irmã Maria, o irmão José, a vozinha, o segundo banco, a Gugu. Aleluia. Porque eu sei que Deus tem uma promessa na sua vida, assim como tem na minha. Então, pega essa promessa que está dentro do seu coração, que Deus falou, guarda ela, e caminhe na direção. O apóstolo Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça. Soberano Deus, pode tocar, irmão Rogério. Soberano